Então, olá pessoal, meu nome é Jorge. Então hoje eu vou falar sobre desenhos, ou sobre desenho, né? Com a minha visão sobre desenho, o que isso significa, pelo menos para mim, e daquilo que eu percebo, tá? Quando se fala na encontra por uma linguagem universal, ou se isso existe ou vai existir, né? Mas eu percebo que isso já existe, né? Se chama o próprio desenho, tá? A facilidade de desenhar. Se você perceber, está dentro de você, do teu próprio DNA. Uma criança, por exemplo, criança de um ano e pouquinho, dê um papel para ela, uma caneta, um lápis, ela vai desenhar, é automático. A facilidade, a necessidade de desenhar, esse tipo de comunicação já está dentro de você, novamente, da tua alma, do teu DNA, faz parte de ti mesmo. E essa linguagem universal está dentro de cada ser humano. Voltando lá atrás nas cavernas, a primeira coisa, antes de existir uma linguagem estruturada, qualquer tipo, já se desenhava nas paredes, né? Já havia as pinturas rupestres. Então esse tipo de arte, essa forma de comunicação é interna. Então não existe quem não saiba desenhar. Ah, eu não sei desenhar. Não, você sabe desenhar, isso está dentro de você, está dentro do seu DNA, é sua comunicação primária. O fato é que você acreditou no que te falaram. Você acreditou que você não é capaz de desenhar nada. Ninguém está falando em criar uma obra-prima no papel ou numa tela. A gente está falando em expressar algo através do desenho, isso todo mundo sabe. Se você realmente não consegue, aí já é um outro problema, tá? Fazer um teste, ó, pega um papel qualquer e desenhe, qualquer coisa, só desenhe. Se você não conseguir, realmente não conseguir, e realmente já vi pessoas que travaram, na frente de um papel travaram, não conseguiam fazer um ponto, é que tem um problema muito sério aí dentro de você, tá? É que a vida está passando e uma parte dela você não está aproveitando, você não está vivendo, você não está sentindo. A sua criança interior foi morta, foi esquecida, mas não quer dizer que ela não pode ser ressuscitada, mas você precisa sim você precisa de uma ajuda, de um tratamento, seja qual for, então procure ajuda, porque isso é muito sério, tá? Se você não consegue abrir isso dentro de você, isso é muito sério, isso não deve ser passado para trás, e não adianta falar, posso escrever, não. Escrever é outra parte do teu cérebro, escrever é outra área neurológica, é outra área do teu espírito que nada tem a ver com desenho, são áreas totalmente separadas, tá? Voltando, quando então o ser humano conseguiu estabelecer uma estrutura de linguagem, ele começou com uma linguagem pictográfica de símbolos, né? Que na verdade é o que a gente está voltando a fazer hoje nos emojis que a gente usa no celular, no WhatsApp, etc. Que é uma forma de comunicação pictográfica, mas de certa forma ela é muito mais rica no sentido de sentimentos, né? Com pequena carinha, com pequeno símbolo, você pode dizer muita coisa, você pode expressar uma grande quantidade de informação com uma carinha feliz, por exemplo, né? Assim como uma imagem, assim como uma tela. Dentro de uma obra qualquer, se você for no museu, você vê uma pintura, aquela obra tem uma quantidade infinita de dados, infinita. Você pode descobrir, só aquela obra você descobre muita coisa, a própria alma do artista, coisas que ele queria dizer, outras coisas que ele não queria dizer, mas está ali exposta. Porque quando você desenha, você expõe a sua alma, você entra fundo no seu inconsciente, lá nas profundezas mais profundas mais profunda do profundo do teu próprio inconsciente. E ali você traz coisas de forma que você nem percebe e você expressa nessa tela. Quando a gente desenha, a gente se expõe nu e cruamente naquilo que está ali. Essa forma de comunicação primária e potente e transformadora deve vir à tona, deve sair para fora, tá? Você precisa ir atrás daquilo que está aí dentro de você. Se você se sente travado em relação a isso, procure ajuda, porque isso é muito sério. Outra situação do desenho é essa porta em relação ao próprio inconsciente, essa facilidade de abrir e escancarar essa porta e te levar lá dentro. Seja das coisas boas, seja das coisas ruins, daquilo que você quer ver, daquilo que você tanto quer esquecer, daquilo que ficou para trás, coisas do teu passado, coisas, ideias em relação ao teu futuro, às vezes coisas que não são boas, e muitas coisas não são, e tá tudo bem, tá? E atrás disso. Pegando esse gancho do desenho aí, fazendo um link, vamos pegar um link então de um conto, de um desenho famoso, vamos chamar o desenho da Casa Dividida, tá? Você conhece esse desenho, só que ele tem outro nome, se chama Branca de Neve. Então eu vou dar uma visão em relação à Branca de Neve, de acordo com a minha própria visão. Então vamos pegar a história desde a parte ali
que a bruxa está diante daquele espelho e ela conversa com o espelho, né? E o espelho só diz, é o que ele sempre diz: sim, alguém mais bela que você. Sim, alguém mais bela que você. Na verdade, o que o espelho está querendo dizer para ela é assim: sim, sempre haverá alguém mais bela que você. Porque ela nunca não está vendo a própria imagem. Quando ela olha para o espelho, ela só vê aquele fantasma do espelho falando com ela. Ela vê a própria consciência se comunicando com ela mesma. Mas ela nunca se olha, ela nunca se vê, ela não sabe a própria imagem. Então o espelho, a consciência pode falar o quê? Sim, sempre haverá alguém mais bela que você. Você só está olhando para fora, não está olhando para dentro. E nisso ela pede então para o caçador ir atrás e arrancar o coração da tal Branca de Neve. Só que isso o caçador não faz, porque o caçador ele não pode ir contra a sua própria natureza e nem contra si mesmo. Indo lá para a Branca de Neve, quero que vocês percebam que é o mesmo ser aí dividido. A tal bruxa e a Branca de Neve são a mesma pessoa. As sombras que eu não quero ver e as ilusões que eu quero manter. Então a Branca de Neve foge para dentro da floresta escura, quer dizer, foge para dentro dela mesma, fazer uma própria autorrevisão. Ela encontra os tais 7 anões, que são os próprios sentimentos dela, os pensamentos e os sentimentos. Cada um tem um nome, né? Alegria, tristeza. Cada um é um sentimento que ela tem que colocar ordem na casa. Então por isso que ela entra dentro da casa ali, começa a faxinar, começa a limpar, organizar a cama, começa a colocar as plaquinhas certinhas no nome de cada um, de cada cama. Reorganizar os próprios pensamentos, ela tem que reorganizar as emoções, ela tem que fazer uma revisão das próprias crenças dela e jogar para fora aquilo que não serve, tirar a sujeira e jogar tudo para fora. Se for ver esse conjunto de sentimentos, vamos falar assim, os 7 anões, eles são mineiros, né? Eles trabalham dentro das minas, e das minas eles extraem as pedras preciosas, os diamantes. Então eles têm a facilidade através do mestre, tem um mestre principal ali, que entra dentro das cavernas e lá retira esses diamantes. Então, eles têm a facilidade de entrar dentro das cavernas do inconsciente e lá retirar as riquezas que lá estão. Os nossos sentimentos é a porta para que a gente entre lá, dentro dessas cavernas profundas ou nas profundezas do oceano, e que a gente possa coletar e retirar ali e ver os tesouros que estão lá perdidos. E tem muitos, muitos tesouros lá perdidos, tá? E essa é a função dos nossos próprios sentimentos. Se nós não sentimos, se isso está travado de uma forma ou de outra, ou até por certos medicamentos, então você automaticamente está fechado para ter acesso a esses tesouros que estão lá. E só os teus sentimentos podem te levar. Não há outro caminho. Só os teus sentimentos podem ir lá te levar. E nesse aspecto de reorganização, chega um momento que a tal bruxa do castelo vai em direção à Branca de Neve. E nesse ir em direção, ela começa a se transformar de uma forma jovem, ela vai se transformando numa mulher idosa e corcunda, quer dizer, ela vai se transformando naquilo que ela pensa dela mesma, que ela acha que ela é. Lembrando que ela não se vê no espelho, ela não sabe a imagem dela. Ela vai se transformando ali naquilo que ela imagina que ela é. Chegando lá na portinha lá da casa, ela bate 3 vezes. Tum, tum, tum. Branca de Neve abre, então a tal bruxa transformada dá uma maçã. Essa maçã é envenenada, mas o que é esse veneno? É envenenada do próprio ódio que ela sente dela mesma. A própria falta de autoestima, da próprio pavor, ódio, raiva, inveja, intolerância que ela sente. São as próprias sombras manifestadas. E ela dá. A Branca de Neve pega essa maçã, são 2 aspectos do mesmo ser, e come a maçã. E quando ela come, ela vê. Ela enxerga a realidade. Só que o problema é que ela também é problemática. Então ela resolve não assumir a responsabilidade daquilo que ela vê. Ela resolve não assumir a responsabilidade de si mesma. Então ela finge que ela desmaia. Ela dorme novamente. E ao dormir, os aspectos sombrios vão embora, voltam para o seu castelo e se tornam cada vez mais fortes. Cada vez que a gente foge do embate com as nossas sombras se fortalecem. Se Branca de Neve tivesse comido a maçã, visto, ficado de olho aberto, dado um passo em direção às sombras e abraçado ela, abraçado de verdade realmente, aquele abraço forte trazido para dentro dela, ela se transformaria. A divisão cessaria, se tornaria uma coisa só, estou íntegro novamente. E o fantasma do espelho estaria libertado e retornaria com uma sabedoria que ficou esquecida. Ela estaria de posse novamente da sua própria sabedoria e com a sua inteireza, com seu ser inteiro de volta. Mas não é o que aconteceu. Ela volta a dormir. Lembrando, cada vez que isso acontece e as sombras se tornam mais fortes, pode chegar um momento que a sombra se torne tão forte
que na próxima dormida ele te coloca realmente dentro de um caixão de vidro e te congela lá dentro. Aí elas tomam conta do ser e fazem os estragos, os maiores estragos que você pode imaginar. O momento que Nero colocou fogo em Roma, as tragédias que a gente vê dia a dia, dia após dia. A gente precisa abraçar as nossas sombras, olhar elas de frente, olhar, encarar e abraçá-la. Abraçar, é minha, sou eu, é abraçar isso para você mesmo e sentir inteira novamente. Esse é o caminho. Consciência é uma conquista, consciência se conquista, se batalha, se luta por ela. Não é dado para você, não é dado de graça. Você conquista, você batalha por ela e você absorve os aspectos que você tem tanta dificuldade em absorver, em olhar ou aceitar. E assim você se transforma e a sabedoria vem. Cada vez vem mais, cada vez vem mais. Você recebe mais sabedoria de acordo com esse processo. Só que não. Então, voltando à história. Então, a Branca de Neve resolveu dormir. Nessa dormida, lembrando que aqueles momentos dos passarinhos cantando lá, do veado, não sei o que, são os delírios que a Branca de Neve gosta de, são as ilusões que ela gosta de manter. E nisso ela se coloca à disposição que apareça um príncipe encantado, quer dizer, não, eu não quero assumir responsabilidade sobre mim mesmo, sobre a minha vida. Eu quero que venha um salvador, eu quero que alguém resolva tudo para mim, eu quero que alguém dê conta da minha vida, que auxilie a minha vida, que transforme a minha vida, que faça as coisas por mim mesmo. E nisso se coloca no terreno mais perigoso que tem, a procura de um salvador, de uma presença que vai lá e fazer o processo que só ela mesma possa fazer. Numa ilusão sem fim então essa pessoa chegou e felizes para sempre. Duas ilusões juntas, que essa pessoa, esse tal príncipe, nunca é uma pessoa, nunca é um salvador. Esse felizes para sempre não existe. Há problemas na vida, sempre há situações que podem ser resolvidas, sempre haverá. Mas que o único caminho é voltar e aceitar, e olhar em frente, e abraçar os aspectos sombrios, as sombras que você realmente tem, e aceitar que você é assim. Você não é assado, você é assim mesmo. E nessa transformação vem a luz. Então, quando as sombras baterem na tua porta, derem pá, 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 3 batidas na sua porta, e você abrir essa porta, coma aquilo que for oferecido, ou aquilo que for dado. Não, às vezes não é uma maçã, pode ser uma pera, pode ser uma banana, pode ser uma noz, pode ser uma joia para você usar, pode ser qualquer coisa. Coma, olhe, observe, encare, dê um passo à frente e abrace esse aspecto de você mesmo, abrace. Quando a tal bruxa transformada abriu, ofereceu a maçã, ela estava dizendo assim, sim, você realmente é mais bela do que eu. Eu arranco aqui o meu coração e ofereço a ti, para que você coma o meu coração. A maçã era o coração da bruxa, do aspecto sombrio ali presente na história, para que a Branca de Neve pudesse comer e aceitar, aceite, eu estou aqui, eu sou você, aceite eu em você mesmo. E assim nós nos transformaremos em outra coisa, em outro aspecto muito mais sábio, muito mais amplo, muito maior e muito mais sutil com tudo isso. Então, novamente, quando as sombras baterem na tua porta, coma aquilo que for oferecido, olhe, encare, dê um passo à frente e abrace. É só você mesmo ali presente e mais ninguém. Boa sorte no seu caminho, que você encontre a sua caminhada, que você se dê cara a cara com as tuas sombras e que você consiga abraçar com toda a misericórdia do mundo que habita aí no seu coração. E que assim seja, disse assim um fantasma dentro do espelho. E assim já é.